Meu pai usou minhas economias para comprar um carro novo para minha irmã. Ela precisava agora, ele disse. Você ganhará mais. Eu não respondi nada naquele momento, mas decidi me mudar logo na manhã seguinte. Acordei com 25 chamadas perdidas enquanto estava na praia. O sol brilhava intensamente, e minha amiga Maria ria ao longe, sentada ao meu lado enquanto tomávamos coquetéis. Os primeiros tragos eram caros, mas aquelas eram as primeiras férias de verdade que eu tinha em anos. Finalmente, senti que podia respirar. Então, meu telefone vibrou. Olhei para a tela, esperando alguma notificação aleatória, mas, em vez disso, vi um alerta bancário, R$ 55.000 retirados. No início, achei que fosse um erro, talvez uma falha técnica. Mas, então, senti um vazio no estômago quando a realidade se instalou. Aquele era meu dinheiro. Dinheiro que eu tinha economizado durante anos para comprar meu primeiro apartamento. E só havia uma possibilidade: meus pais tinham acessado minha conta bancária. Fazia muito tempo que eu confiei neles com isso. Caso algo acontecesse comigo, eles poderiam administrar minhas finanças. Mas deixei claro que deveriam usar apenas em emergências ou algo realmente importante. Senti que o ar fugia dos meus pulmões. Meu dedo tremia enquanto eu discava o número do meu pai. O telefone tocou e tocou, sem resposta. Tentei novamente, mas nada. Maria percebeu minha mudança de comportamento e perguntou o que havia acontecido, mas eu mal conseguia formular uma resposta. Depois de 10 minutos de silêncio angustiante, meu pai finalmente atendeu. O que foi? Ele disse casualmente, como se eu tivesse ligado para conversar sobre o clima. Eu nem disse oi. Fui direto ao ponto. Por que você tirou 55.000 da minha conta? Houve uma pausa. Então, como se fosse algo trivial, ele respondeu. Ah, é para sua irmã. Ela conseguiu um bom emprego e precisa estar lá amanhã. Não podemos permitir que ela vá trabalhar em um lugar prestigioso usando o transporte público. Então, pegamos o dinheiro para comprar um carro novo para ela. Tchau. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado, olhando para a tela. O som das ondas e as conversas das pessoas ao redor desapareceram em um zumbido surdo. Maria colocou a mão no meu braço e perguntou novamente o que havia acontecido. Quando contei, seus olhos se arregalaram de descrença. Ela tentou me acalmar, mas eu sabia que não conseguiria ficar ali, sentado naquela praia, fingindo que tudo estava bem, enquanto meus pais usavam minhas economias para comprar um carro para minha irmã. Naquela noite, encerrei minhas férias abruptamente e reservei o primeiro voo de volta para os Estados Unidos. Deveríamos permanecer por mais 4 dias, mas eu não pude esperar. Maria entendeu, embora eu tenha percebido sua decepção. Na manhã seguinte, assim que pousamos, nem a levei para casa. Chamei um táxi para ela, pedi desculpas e disse que precisava resolver algo urgente. Ela assentiu e me pediu para ligar mais tarde. Então, ela foi embora. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Lá, na entrada, brilhando sob o sol da manhã, havia um carro novo. Aquilo foi como um tapa na cara. Entrei pela porta da frente e me sentei no sofá, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O carro reluzia ao sol, um símbolo cruel do que haviam feito. Minhas economias de vida estavam ali, transformadas em um veículo de luxo que minha irmã nem precisava. A porta da frente estava aberta, e pude ouvir risadas lá dentro. Entrei e vi meus pais e minha irmã relaxando, como se nada tivesse acontecido. Era como se eu não tivesse acabado de ser traído. Minha mãe se virou para mim com um sorriso. Ah, Diego! Você chegou cedo. Como foi a viagem? Eu apenas olhei para ela, incrédulo. Era sério aquilo? Estavam agindo como se tudo estivesse normal. Olhei para meu pai, que tomava café tranquilamente, como se não se importasse. Minha irmã continuava rolando o celular, sem sequer me olhar. Vocês acham que roubar 55.000 reais da minha conta é normal? Questionei, minha voz trêmula. Meu pai suspirou e largou a xícara. Diego, não seja dramático. Nós não roubamos nada. Pegamos seu dinheiro porque era necessário. Sua irmã precisava de um carro. Você vai ganhar mais dinheiro. Minha irmã ergueu os olhos do celular pela primeira vez e disse. Relaxa, Diego. Era uma oportunidade de emprego boa demais para perder. Não seria certo ela aparecer de ônibus. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Virei-me para meu pai. Vocês acharam mesmo que eu não me importaria? Que eu simplesmente aceitaria isso? Ele encolheu os ombros. Sabíamos que você ia perceber com o tempo, mas era necessário. Era uma grande oportunidade para ela. Olhei para minha irmã. Ela evitou meus olhos e deu um sorriso forçado, como se achasse tudo engraçado. Inacreditável. Pegaram meu dinheiro para comprar um carro que ela nem precisava,
enquanto eu ainda sonhava com meu primeiro apartamento. Saí de casa sem dizer mais nada. Precisava de ar. Mas, quando vi o carro novamente, parado ali como um monumento à traição deles, soube exatamente o que fazer. Voltei para dentro, entrei no carro e liguei o motor. Minha irmã pulou do sofá, e meu pai franziu a testa. Diego, você está sendo ridículo, ele disse, tentando me impedir. Estou falando sério, respondi, empurrando-o para o lado. Minha mãe gritou algo, mas eu já tinha saído com o carro. Dirigi direto para a concessionária, determinado a resolver aquilo. Durante todo o caminho, minha irmã e meus pais me ligaram incessantemente. Ignorei todos os telefonemas. Quando cheguei à concessionária, senti uma pequena onda de alívio. Talvez fosse fácil consertar aquela situação. Explicaria tudo ao vendedor, devolveria o carro e recuperaria meu dinheiro. Encontrei um funcionário e expliquei. Esse carro foi comprado com meu dinheiro, sem minha permissão. O vendedor franziu a testa. Senhor, tenho aqui a nota fiscal de venda. Quem aparece como proprietário do veículo? Mostrei o extrato bancário que comprovava a retirada. Ele assentiu lentamente. Certo, deixe-me verificar o sistema. Qual é o nome na compra? Dei o nome do meu pai. Ele digitou e, após alguns segundos, paralisou. Seu rosto mudou completamente. Olha, senhor, você não é o dono do veículo. Encarei o homem, atônito. Como assim? Esse carro foi pago com meu dinheiro. Ele balançou a cabeça. Infelizmente, o proprietário legal é quem assinou o contrato. Se quiser resolver isso, terá que entrar com um processo judicial. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Saí da concessionária com o coração pesado, sabendo que recuperar meu dinheiro seria muito mais difícil do que eu imaginava. Olhei fixamente para a tela enquanto o vendedor a virava um pouco para que eu pudesse ver melhor. O carro estava registrado no nome da minha irmã. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível! Exclamei. Vocês compraram o carro com meu dinheiro. O vendedor me olhou com calma, mas firmeza. Eu entendo sua frustração, senhor, mas legalmente o veículo pertence à sua irmã. Ela é a proprietária registrada. Somente ela pode devolvê-lo ou vendê-lo. Recuei um passo, as mãos tremendo. Meus pais não tinham apenas me roubado, eles garantiram que eu não tivesse nenhum direito legal sobre o carro. Subestimei completamente suas intenções. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. Se eles queriam jogar sujo, eu também sabia jogar. Voltei para o carro e me sentei sozinho, segurando o volante com tanta força que achei que ele poderia se partir ao meio. Minha família havia me enganado. Eles pegaram meu dinheiro, compraram um carro e garantiram que eu não pudesse recuperá-lo. Mas eu não ia desistir tão facilmente. Liguei primeiro para o meu banco, tentando contestar a retirada, mas sem sucesso. Eu tinha dado aos meus pais acesso à conta, então tecnicamente a transação foi autorizada por mim. Frustrado, liguei para alguns amigos para ver se alguém conhecia um bom advogado. A maioria ficou surpresa e ofereceu condolências, mas poucos puderam ajudar. Finalmente, meu amigo Mark me indicou alguém. Conheço um cara chamado Tom. Ele é agressivo e muito eficiente. Você vai gostar dele. Não perdi tempo. Liguei para Tom ali mesmo, no estacionamento da concessionária. Ele atendeu após 2 toques. Conte-me tudo, disse ele. Expliquei toda a situação, meus pais pegando meu dinheiro, comprando o carro em nome da minha irmã e impedindo que eu o recuperasse. Tom ouviu em silêncio e, então, respondeu. Isso não é apenas um caso civil. Pode ser considerado fraude. Aquilo chamou minha atenção. Coloquei o telefone no viva voz e fui até a casa dos meus pais. Minha mãe, meu pai e minha irmã estavam sentados na sala de estar, provavelmente esperando que eu voltasse derrotado. Em vez disso, cruzei os braços e disse calmamente. Olá, pai, mãe, irmã. Digam olá para o meu advogado. Tom não perdeu tempo. Senhor e senhora Carter, seu filho me informou sobre o uso não autorizado recente de seus fundos. Essas ações podem constituir fraude, roubo financeiro e falsificação. Se Diego decidir apresentar acusações, vocês podem estar em sérios apuros legais. Silêncio tomou conta da sala. Então, minha irmã gritou. Isso é ridículo. Somos uma família. Tom riu friamente. Família? Uma família que rouba R$ 55 mil de um dos seus próprios membros? Meu pai pigarreou. Diego, seja razoável. Isso é desnecessário. Eu nem sequer olhei para ele. É realmente desnecessário que você pense que vou deixar isso passar. Tom continuou. Temos opções aqui. Diego pode tomar medidas civis, que seriam caras e públicas, ou podemos resolver isso amigavelmente. O carro deve ser vendido imediatamente, e o dinheiro deve ser devolvido.
caso contrário, tomaremos medidas legais. O rosto da minha irmã empalideceu, e minha mãe parecia prestes a desmaiar. Meu pai, pela primeira vez, pareceu inseguro. Deixei o silêncio se prolongar antes de dizer: então, o que vão fazer? Meu pai cruzou os braços. Não vamos vender o carro. Tom suspirou. Certo. Diego, vou começar a redigir os documentos legais. Isso vai para o tribunal. Minha mãe entrou em pânico. Espere. Espere. Podemos conversar sobre isso. Tom explicou. Diego precisa documentar tudo, cada mensagem de texto, cada extrato bancário, cada conversa. Precisamos provar a intenção. Minha irmã interrompeu. O que isso significa? Sorri friamente. Significa que vou tornar a vida de vocês muito difícil. Saí de lá sem olhar para trás. Não estava me gabando, mas finalmente senti que tinha algum controle sobre a situação. Fui direto para a casa de Maria. Seus pais estavam lá, e quando viram a raiva no meu rosto, se sentaram imediatamente. Contei tudo. O pai dela, Luiz, trabalhava em finanças. Ele ouviu, assentiu e, depois de um momento, disse: eles acharam que eram inteligentes, mas são idiotas. Olhei para ele, confuso. O que você quer dizer? Eles compraram o carro no nome da sua irmã, mas usaram seu dinheiro. Esse é o problema. Fiz uma careta. Sim, exatamente. E essa é a solução também, disse ele, sorrindo. Na manhã seguinte, fui ao departamento de veículos motorizados, DMV, assim que abriu. Solicitei um registro detalhado da compra do veículo, fornecendo evidências de que meu dinheiro havia sido usado. Apresentei uma reclamação formal por fraude. O DMV marcou o carro, o que significava que minha irmã não poderia vendê-lo, transferi-lo ou fazer qualquer coisa legal com ele até que o assunto fosse resolvido. Depois disso, fui ao meu banco e congelei o restante da minha conta, impedindo que meus pais fizessem novas retiradas. Naquela tarde, registrei um boletim de ocorrência por uso não autorizado de fundos e apresentei uma queixa formal. Estava determinado a garantir que aquilo não ficasse impune. Mais tarde, minha mãe ligou, chorando ao telefone. Diego, por favor. Nós não achamos que isso chegaria a esse ponto. Quase ri. Então você está dizendo que não pensou que eu defenderia meus direitos? Silêncio. Então, minha irmã atendeu o telefone, a voz tremendo. Você bloqueou o carro? Sério? Espero que esteja feliz. Agora nem consigo dirigir. Foi nesse momento que soube que tinha vencido. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu com ligações e mensagens de todos eles. Ignorei todas. Minha irmã enviou uma mensagem que me fez rir alto. Você arruinou minha vida. Nem posso mais dirigir meu carro. Eu respondi simplesmente. Ótimo. Mas ainda não tinha terminado. Mais tarde, recebi uma ligação do advogado deles. Tentaram transferir o carro para outro nome esta manhã, ele disse. Quase engasguei com minha bebida. O quê? Sim. Provavelmente pensaram que poderiam registrá-lo no nome do seu pai ou da sua mãe. Mas, como você entrou com esse processo, o DMV já havia sinalizado o veículo por suspeita de fraude. Foram pegos. Balancei a cabeça, incrédulo. Eles realmente acham que podem escapar dessa situação assim? Eles estão em pânico, disse Tom. Contrataram um advogado para negociar a questão da fraude. E mandaram para uma instituição mental? Não exatamente, mas algo próximo. As coisas estão se movendo rápido para eles, e você está aproveitando cada segundo. Então aconteceu algo inesperado. O pai de Maria, Luiz, me ligou naquela noite. Diego, seu pai acabou de aparecer na minha casa. Parece derrotado. Quer conversar com você. Pulei da cadeira. O que ele quer? Diz que quer consertar as coisas. Franzi a testa. Depois de tudo o que haviam feito, aquilo me incomodou. Eles vão tentar me apunhalar pelas costas novamente. Luiz suspirou. Não confio nele, mas a decisão é sua. Respirei fundo. Sabia que meu pai provavelmente estava tramando algo, mas aceitei encontrá-lo. No entanto, fiz questão de estabelecer minhas condições. Nos encontraremos em uma cafeteria perto da sua casa. Local público, terreno neutro. Ele apareceu parecendo 10 anos mais velho, como se o estresse dos últimos dias o tivesse consumido. Sentou-se, esfregou o rosto e disse: Diego, isso já foi longe demais. Longe dali, bebi meu café em silêncio. Não foi longe o suficiente, respondi, balançando a cabeça. Meu pai suspirou profundamente. Sua mãe e sua irmã estão devastadas. É isso que você realmente quer? Levar isso aos tribunais? Destruir esta família por um mal-entendido? Cerrei a mandíbula. Mal-entendido? Vocês roubaram 55 mil reais de mim. Ele hesitou, então baixou a voz quando alguns clientes da cafeteria olharam na nossa direção.
Nós não roubamos. Pegamos emprestado. Você registrou o carro no nome dela. Isso não é um empréstimo, retruquei friamente. Foi uma maneira de garantir que eu nunca pudesse recuperá-lo. Ele exalou pelo nariz, visivelmente frustrado. Tudo bem, tudo bem. Cometemos um erro. Mas sua irmã precisa desse trabalho. Ela nem precisava do carro, ainda conseguiu o emprego sem ele. Então por que usar meu dinheiro para comprar um carro que ela nem precisava? Repliquei, inclinando-me para a frente. Vamos lá, Diego. Não temos como devolver o dinheiro agora, disse ele, evitando meus olhos. Vocês pensaram muito sobre isso, mas as coisas são difíceis. Se nos obrigar a vender o carro, vamos perder dinheiro, e ainda assim não teremos como te pagar de volta. Olhei para ele, incrédulo. Então por que diabos acharam que estava tudo bem fazer isso? Ele respondeu simplesmente, sentando-se ali com uma expressão miserável. Pela primeira vez, pude ver as rachaduras nele, o medo, o arrependimento. Não porque se importasse com o que haviam feito comigo, mas porque percebeu que estavam encurralados. Deitei-me contra o encosto da cadeira e cruzei os braços. O que você quer de mim? Ele engoliu em seco, com dificuldade. Precisamos de tempo. Alguns meses. Vou encontrar uma solução e te darei um retorno. Eu prometo. E devo confiar em você depois de tudo isso? Perguntei, em tom sarcástico. Silêncio. Então ele disse algo que me fez sentir um arrepio na espinha. Se você levar isso ao tribunal, poderemos perder a casa. Como assim? A casa está em má situação financeira. Reembolsos de honorários advocatícios e processos judiciais podem nos levar ao limite. Olhei para ele. Sabia que meus pais tinham problemas financeiros, mas não imaginava que fosse tão grave. Por um breve momento, senti algo próximo de culpa. Mas então me lembrei do que eles fizeram comigo. Respirei lentamente. Aquilo não era mais meu problema. O rosto dele caiu. Esperei até ele desistir e então, me levantei. Vocês têm uma opção, vendam o carro agora e devolvam todo o dinheiro que puderem. Se não, vou levar isso até o fim, e não me importo com o que aconteça com a casa. Suas mãos se fecharam em punhos. Diego, por favor. Saí sem olhar para trás. Eu tinha dado a eles uma saída. Se não aproveitassem, o que aconteceria depois seria culpa deles. Não sabia o que viria a seguir. Nos dias seguintes, meu pai não enviou mensagens ou ligou. Presumi que ele estava tentando decidir seu próximo movimento. 2 dias depois, minha mãe apareceu sem avisar. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado por dias. Ela agarrou minhas mãos. Diego, por favor, deixe isso pra lá. Vocês venderam o carro? Ela balançou a cabeça. Sua irmã se recusa. Ri amargamente. Então acho que temos terminado aqui. Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Você não entende o que está fazendo. Seu pai está tentando refinanciar a casa. Se isso for parar nos tribunais. Esse é o seu problema, interrompi. Não o meu. Mas somos família. Eu apenas olhei para ela. Certamente, uma família não rouba uns dos outros. Minha mãe ficou em silêncio. Naquela noite, finalmente recebi uma mensagem do meu pai. Sua voz estava tensa. Vamos vender o carro. Exalei lentamente. Certo. O revendedor ofereceu 20% menos do que pagamos, mas está feito. Isso não é problema meu, respondi. Houve um longo silêncio. Transferiremos o dinheiro amanhã para sua conta. Na manhã seguinte, recebi uma notificação, R$ 43 mil depositados. Não era tudo, mas era o suficiente para cortar meus laços. Arrumei minhas coisas essenciais e saí da casa dos meus pais para sempre. A família de Maria me acolheu sem hesitar. O pai dela me ajudou a abrir uma nova conta bancária, para a qual meus pais nunca teriam acesso. Assim, finalmente, eu estava livre. Uma semana depois, minha irmã me mandou uma mensagem. Espero que você esteja feliz por termos perdido dinheiro por sua causa. Bloqueei o número dela sem pensar 2 vezes. Não só estava feliz por finalmente estar em paz, como também senti algo que não experimentava há muito tempo, alívio. Não era o total de R$ 55 mil, mas eu tinha o suficiente para continuar. Não ia perder mais tempo com pessoas que me viam como um caixa eletrônico pessoal. No dia seguinte, cortei o último laço. Voltei à casa dos meus pais pela última vez, não para discutir ou lutar, mas para pegar o resto das minhas coisas. Quando entrei, meu pai tentou me fazer sentir culpado mais uma vez. Estávamos apenas tentando ajudar sua irmã. Eu nem reconheci o argumento. Peguei meus papéis e saí sem dizer mais nada. Algumas semanas depois, fiz o pagamento inicial para um apartamento menor do que havia planejado originalmente, mas que era inteiramente meu. Não contei nada aos meus pais. Eles souberam por meio de um parente e me enviaram mensagens.
Meu pai escreveu um simples parabéns, mas minha mãe enviou um longo parágrafo sobre como a família deveria permanecer unida e que, um dia, eu me arrependeria de tê-los abandonado. Deixei a mensagem de lado. Minha irmã nunca chegou a assumir o emprego. Descobri que nem sequer era sua primeira opção, e eles escolheram outro candidato. Todo aquele dinheiro, o carro, o drama, tudo foi em vão. Ouvi dizer que ela teve que comprar um carro usado com o próprio dinheiro. Justiça poética. Não estava mais bravo. Eu tinha recuperado minha vida, e isso era o mais importante. Aprendi uma lição valiosa: o sangue não significa confiança. Nunca mais cometeria o mesmo erro de confiar cegamente neles.